Você sabe bem quem é o pai da mentira. Satanás é muito bem conhecido por causa disso. Porém, Satanás ele é muito esperto e ele não só fala as mentiras, mas ele junta um pedacinho da verdade com um pedacinho da mentira. Deus, no entanto, nunca deixou que a verdade fosse totalmente escondida e sufocada por causa da mentira. Deus ele cuidou para que sempre houvessem pessoas e grupos que mantivessem as verdades bíblicas. Mas Deus já havia dito que existiria um momento numa profecia que esse grupo seria ajuntado e todas as declarações esquecidas do cristianismo seriam unidas num lugar só. E onde mais poderia estar essa profecia? Em Daniel. É verdade, a história de Daniel! Você pode ver aqui o videozinho que fala das 70 semanas, que fala um pouquinho mais sobre isso. E esse vídeo das 70 semanas, ele vem do capítulo 9 de Daniel e no verso 24 que fala: 70 semanas estão determinadas sobre seu povo. Mas essa palavra determinadas, ela tem uma coisa muito interessante sobre ela. Determinadas, a palavra hebraica original é o hatá. E essa palavra significa não só determinadas, essa é uma parte figurativa da palavra, mas o original dela significa cortar, um pedaço cortado. Se as 70 semanas são de um pedaço cortado, significa que vem de uma profecia muito maior do que ela mesma. E para você saber de qual profecia ela foi cortada, é só você voltar no capítulo anterior, Daniel 8, verso 14, que diz: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O capítulo 8 de Daniel é o clímax de todo esse momento. Vale a pena você parar e ler um pouquinho depois todo esse capítulo. O interesse principal dessa visão que a gente vê dos versos 10 a 12 é falar que a verdade seria deitada por terra, mas ela também seria recuperada e restaurada. A gente pode ver lá nas 3 mensagens angélicas em Apocalipse 14. Detalhe aqui no capítulo 8, a gente pode ver novamente a Média Pérsia e a Grécia representados por um carneiro e por um bode. Fala também de um misterioso chifre que lembra muito o quarto animal de Daniel, capítulo 7. Também se assemelha com o dragão e a besta que sai do mar, de Apocalipse, capítulo 13. Depois de ver as atrocidades que esse chifre fazia com o povo e com as verdades de Deus, um ser celestial faz uma pergunta. Na língua hebraica em que foi escrito Daniel 8:13, tal pergunta foi feita de um modo bastante direto: por quanto tempo durará a visão, o diário, a transgressão desoladora para dar ambos o santuário e os exércitos para serem pisados? Quando Daniel escreveu essas palavras, o templo de Jerusalém havia sido destruído. Como você pode ver em Daniel capítulo 1, verso 1, Nabucodonosor levou todas as pessoas para um cativeiro em Babilônia. E nesse momento tudo foi destruído. Portanto, os judeus não faziam mais os seus sacrifícios diários. E desde o ano 70, quando o templo foi novamente destruído permanentemente pelos romanos, o povo também judeu hoje não tem mais um templo para sua adoração. O lugar do antigo templo judaico é hoje uma mesquita e também usado como centro de peregrinações muçulmanas chamado Domo da Rocha. Por isso os judeus eles usam hoje em dia aquele único muro das lamentações, porque é a única coisa que restou do seu antigo santuário, do seu antigo templo. Sendo assim, como Daniel não tinha mais o seu templo, não tinha mais o seu santuário, assim como os povos de hoje, ainda assim Daniel e o seu povo eles tinham uma esperança, porque eles sabiam que o cativeiro tinha um período determinado e eles sabiam que no final dele eles poderiam ter a oportunidade de reconstruir o seu templo e é Jerusalém. Agora, antes de falarmos sobre tudo isso, a gente precisa lembrar de um detalhe. Daniel capítulo 9 começa com uma oração de desespero de Daniel, porque Jeremias capítulo 25 havia dito que seriam 70 anos de cativeiro. Porém, isso aconteceria porque o povo estava totalmente desobediente às suas leis. Agora Daniel estava desesperado porque os 70 anos estavam acabando e o povo não havia mudado nada. Então por isso ele começa uma oração que você pode ler depois com calma também em Daniel capítulo 9. No auge dessa sua oração, o anjo Gabriel ele desce para falar com Daniel e tentar resolver um pouco da sua preocupação que ele estava sentindo. Por isso então nesse momento da oração de Daniel que o anjo desceu para falar com ele, a gente vê alguns detalhes já das 70 semanas que está no vídeo anterior. Porém, para entender um pouquinho mais, a gente precisa voltar lá no capítulo 8 de Daniel, mais especificamente no verso 14, para a gente entender melhor essa profecia. Então é dito: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Quando é dito tarde e manhã, você facilmente remete à criação. E a gente lembra que lá no Gênesis Deus dizia: tarde e manhã o primeiro dia, foi tarde e manhã o segundo dia. Tarde e manhã significa um dia de 24 horas. Se fala então 2.300 tardes e manhãs, significa 2.300 dias. 2.300 dias proféticos
Na profecia são 2.300 anos literais. Se levarmos em consideração as duas junções do calendário judaico com o nosso calendário atual, a gente consegue tirar algumas informações. Na profecia das 70 semanas, a gente já sabe que a data que marca o início dessa contagem é 457 a.C. E se nós seguirmos completamente essa contagem dos 2.300 anos literais, nós vamos chegar na data exata de 22 de outubro de 1844. Que então, como diz a profecia, o santuário será purificado. Mas espera aí, se o santuário de Daniel estava destruído e o santuário em 1844 também estava destruído, qual santuário é esse que vai ser purificado? É isso que você vai saber no vídeo da semana que vem. Você precisa ficar de olho para você poder saber. Espero você. Se você quiser saber também um pouquinho mais de como foi a história para descobrir como funcionava essa profecia, eu vou deixar para você aqui o vídeo para você poder assistir o filme de como foi essa história de criação e de entendimento dessa profecia. Vou deixar também o link na descrição do vídeo para você aprender um pouquinho mais detalhado como funciona essa profecia das 2.300 tardes e manhãs. É só olhar na descrição do vídeo.